São dos dois presidentes das duas casas, os valores envolvidos e a ideia do governo, porque nós estamos falando francamente, qual é a nossa ideia? A reforma tributária, que não tratou da questão da renda do trabalho e da renda do capital, só tratou da questão do imposto sobre consumo, ela adotou um procedimento que deveria ser adotado em todos os casos semelhantes, que é a ideia de todo e qualquer benefício, que sobretudo aqueles que não tiveram nenhum ganho social, como é o caso desse, foram 150 bilhões de reais, até para que as pessoas se acomodem, né, a uma nova situação. O que fez a reforma tributária? Diluiu no tempo o fim dos benefícios para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar à nova regra. Então, o que nós levamos à consideração dos dois presidentes foi esse princípio, que foi estabelecido na emenda constitucional. A emenda constitucional da reforma tributária diluiu o fim dos benefícios para que todo mundo possa se acomodar. Então, agora nós temos duas reuniões com os líderes das duas casas, Senado e Câmara. Também o presidente Lira se comprometeu a chamar os líderes, talvez na semana que antecede o início dos trabalhos, semana do dia 29 de janeiro. Deve chamar os líderes da Câmara, nós vamos apresentar esse princípio como regra geral, né? E vamos fazer como sempre fizemos em todos os projetos endereçados pelo Executivo. Tudo foi negociado de forma transparente, com acompanhamento da imprensa, com acompanhamento da sociedade, com a oitiva dos empresários. Tudo foi feito de maneira muito transparente. Às vezes as pessoas falam, o Ministério da Fazenda conseguiu aprovar tudo que quis. Nós conseguimos aprovar os projetos de lei, mas todos depois de uma negociação. Tudo saiu, não saiu conforme chegou no Congresso Nacional. Tudo saiu depois de uma negociação, depois de ouvir as pessoas, depois de entender o que estava em jogo. Então eu não entendo por que vai ser diferente nesse caso. Não, o presidente Lula quer conversar com o presidente Pacheco, porque o presidente Pacheco entende que a questão do que foi aprovado o ano passado pelo Congresso deveria ser tratado num diploma à parte, não junto com os outros dois temas, o PERSE e a compensação. Então ele trouxe à consideração do presidente Lula, por meu intermédio, o desejo de que nós tratássemos em dois diplomas diferentes. O que foi aprovado pelo Congresso, que foi objeto de polêmica entre o Executivo e o Legislativo, né, e as questões que ainda não foram tratadas pelo Congresso, né, como uma forma de alinhar o espírito dos dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Eu levei isso. Mas, gente, eu acabei de falar para vocês, assim, estou respondendo com a maior transparência possível. Mas eu não vi o que ele falou, eu não consegui falar com ele. Eu não posso comentar uma coisa sem falar com ele. O que eu estou dizendo, e repito, é o seguinte: o que o presidente Pacheco me falou, e eu levei à consideração do presidente Lula, é que os 4 temas, 2 não foram tratados pelo Congresso ano passado e poderiam ser tratados pela MP. E 2 deveriam ser trabalhados de uma outra forma, uma vez que foram tratados pelo Congresso Nacional. Eu levei à consideração do presidente e o presidente falou, eu quero me sentar com o Rodrigo Pacheco para a gente ver o melhor encaminhamento. Isso no que diz respeito à forma. No que diz respeito ao mérito, no que diz respeito à reoneração, nós insistimos que o melhor princípio é o da reoneração gradual, como foi feito com todos os outros benefícios relativos a impostos sobre consumo. E se valeu para todo mundo, se valeu para todos os sistemas, todos os regimes especiais do país, incluindo os estaduais do ICMS, incluindo os municipais do ISS, não seria um bom princípio
para o imposto como o imposto previdenciário que sustenta a Previdência. Então nós levamos isso à consideração dos dois presidentes e vamos discutir a melhor forma de proceder. E tem 2 reuniões marcadas com os líderes. Os líderes da Câmara e os líderes do Senado. E assim que eu falar com o presidente Pacheco, que não está no país, eu volto a falar com vocês, dando conta do que nós tratamos. Nós tratamos de princípios ontem. Se a gente não cumprir certos protocolos, nós não vamos chegar ao entendimento. Por que a gente foi bem sucedido até aqui? Porque nós respeitamos o tempo de uma negociação. Então eu sei que vocês estão preocupados, né, com o equilíbrio fiscal, vocês estão preocupados com o Brasil, vocês estão preocupados. Mas nós temos um protocolo a cumprir. Tem um prazo? Tá bom? Tem. Na semana do dia 29 nós vamos sentar com as lideranças.